Queridos alunos, que o professor Moacir Ferreira do Lago, vamos continuar com a aula 2 da unidade 1, Governança das Redes Públicas de Cooperação Local. Vai ser dividido em duas partes. Redes Públicas e o Desenvolvimento Local. Os assuntos que veremos agora serão a intersetorialidade, a sustentabilidade e a interdisciplinaridade, categorias que levam à agregação de múltiplas facetas do desenvolvimento. Também serão estudadas a dinâmica das redes públicas de cooperação local em relação aos campos dos movimentos sociais, da produção e da circulação, e do Estado e as políticas públicas. Desenvolvimento local, a intersetorialidade e a sustentabilidade. A capacidade das redes públicas de cooperação de produzir impactos efetivos de forma relevante e sustentadas, de acordo com o desejado previamente, varia em função dos contextos em que essas redes estão inseridas e como estes mesmos conceitos são interligados. Mas o que é desenvolvimento local? Onde esse desenvolvimento local se insere e sob quais condições são implementados? É uma questão complexa que necessita de uma longa e profunda reflexão. Para respondê-la, é necessário analisar o que se entende por desenvolvimento local em seus aspectos estratégicos. Se faz necessário uma abordagem inicial da descentralização, da intersetorialidade e da sustentabilidade, da interindisciplinaridade e, por fim, uma abordagem que integra temas e desafios. Desenvolvimento local. Inicialmente, desenvolvimento local pode ser definido como um processo interno registrado em pequenas unidades territoriais e em agrupamentos humanos capazes de promover o dinamismo econômico e a melhoria de qualidade de vida da população. Contudo, um conceito por si não tem valor relevante. A sua importância se reveste no fato de que as ações são realizadas para lhe dar apoio e efetividade. Para que ele se efetive, então, é necessária a mobilização de todos os segmentos sociais envolvidos, com aproveitamento das capacidades e das potencialidades, ou prováveis potencialidades, existentes na unidade territorial considerada. Se faz então necessário conhecer essas capacidades e essas potencialidades. Essa unidade pode ser município, se focado no desenvolvimento municipal, mas vale lembrar que esse pode se referir a mais de um município. Vale lembrar também que os municípios geograficamente próximos e semelhantes em suas categorias gerais podem se tornar cooperativamente complementares. No âmbito político-administrativo dos municípios, por simples conveniência administrativa, formam-se micro-regiões ou macro-regiões homogêneas, que implicarão outros casos de desenvolvimento local. Essa homogeneidade não é, evidentemente, completa. Todos os municípios agregados em micro-regiões e macro-regiões continuam apresentando características únicas em relação a seus pares, valendo a sua capacidade de complementariedade. Por exemplo, aos assentamentos da reforma agrária ou às aldeias indígenas. Esses aglomerados humanos são independentes dos municípios onde se localizam, mas apresentam grande homogeneidade social e econômica, capacidade de organização comunitária. Não é essa exatamente a razão pelo qual parcerias políticas municipais, estaduais e federais deverão funcionar como núcleo catalisador das iniciativas e como base para o desenvolvimento local. Desenvolvimento local e a descentralização. A descentralização e a desconcentração pode ser considerado como sinônimo em alguns casos e antônimo em outros casos. Em especial, nesse nosso curso, esses dois processos são distintos e relativamente independentes, embora geralmente interligados e complementares.
A descentralização e a desconcentração são capazes de contribuir significativamente para o desenvolvimento local, capazes de criar condições institucionais para as organizações exercerem suas missões. A descentralização é definida geralmente como a transferência de recursos de capacidade decisória de instâncias superiores para unidades espacialmente menores. Isso confere às unidades comunitárias e às municipais capacidade de escolher e de definir as próprias prioridades na gestão de programas e projetos. Já a desconcentração, por outro lado, representa apenas a distribuição da responsabilidade pela execução operacional das atividades dos projetos e dos programas, sem transferência de recursos e autonomia decisória. A descentralização é, evidentemente, mais importante. Ao conferir capacidade decisória e disponibilidade de recursos, são duas variáveis fundamentais presentes nesses processos de descentralização e ausentes nos processos de desconcentração. A gestão nas unidades locais se vê então fortalecida. Há duas formas básicas de descentralização: a descentralização Estado-Estado e a descentralização Estado-Sociedade. As duas com suporte legal das constituições estaduais e das leis orgânicas dos municípios nas três instâncias federativas envolvidas. Na descentralização Estado-Estado, a transferência de responsabilidade de gestão interna ao setor público inclui, de um lado, a transferência de funções e de responsabilidades da União para os estados e para os municípios e a transferência dos estados para os municípios. E, de outro, a transferência de responsabilidades dentro da mesma instância federal, estadual e municipal para suas unidades descentralizadas no espaço. Há, assim, grande variedade de redes de cooperação do campo Estado, políticas públicas. Na descentralização Estado-Sociedade, a descentralização ocorre com a democratização da gestão de capacidade decisória e de recursos, normalmente concentrada nas unidades estatais e governamentais do setor público para a sociedade. Por sua vez, essa descentralização pode ser classificada em duas categorias, considerando o tipo de repasse de responsabilidades. Na primeira categoria, temos a decisão e a deliberação, com transferência de responsabilidades na definição de políticas. Na segunda categoria, temos a execução com transparência para a sociedade da função executiva ou operacional dos projetos, das atividades e dos serviços públicos. Por fim, vale ratificar que local é um subsistema de um subsistema mais amplo, defendido como um conjunto de instituições políticas ou sociais e de métodos mais amplos e mais globais adotados por essas instituições. Os problemas e as potencialidades municipais e locais dependem, então, de fatores externos e das condições de contexto, e uma espécie de descentralização coordenada, desenvolvimento local e intersetorialidade. O processo de descentralização no Brasil, desencadeado pela Constituição de 1988, colocou os governos municipais frente ao desafio de atender às demandas sociais mais urgentes. Essas demandas envolviam questões que exigiam soluções mais complexas do que aquelas intervenções que equacionavam questões pontuais. As questões eram segmentadas em novas questões, como educação, saúde, segurança, meio ambiente, emprego e muitas outras. É assim que temos o termo intersetorialidade, que pode ser entendido como a
articulação de saberes e de experiências no planejamento, a realização e a avaliação de ações, com o objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas, visando a um sinérgico do desenvolvimento social. A descentralização e a intersetorialidade devem ser articuladas, porque ambas se referem ao mesmo objetivo, que é o desenvolvimento local. Intersetorialidade, então, diz respeito ao atendimento das necessidades e das expectativas dos cidadãos, e a descentralização focaliza a transferência do poder de decisão para as instâncias mais próximas e permeáveis à influência dos cidadãos. Ambas as categorias devem considerar as condições territoriais urbanas dos municípios e das comunidades. Nós sabemos então que, como já falamos, que cada município, apesar de ter muitas características em comum, continua com as suas características únicas que devem ser levadas em conta. Devemos considerar que cada etapa do ciclo de gestão poderá ser realizada com modelos diferentes do tradicional, em diferentes níveis de diferentes esferas, com estruturas operacionais bastante diferentes das existentes do município, ou seja, cada caso será um caso. A razão disso é que as estruturas atuais não foram desenhadas para o entendimento integrado e focado nos cidadãos, e sim concebida para preservar a ordem interna das organizações. Essa concepção normalmente é vertical, mas o atendimento ao cidadão é horizontal, o que se constitui em uma dificuldade para o exercício do controle social. Por enquanto é só, alunos. Até a aula 3.